Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Pesquisa Quest mostra a liderança de Lula para eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro. Governo zera a taxa das blusinhas em ano eleitoral. Donald Trump chega à China e é recebido com tapete vermelho. Prefeita de cidade na Califórnia renuncia após admitir ser agente da China. Menino de 11 anos é encontrado morto dentro de casa com sinais de tortura. E veja, crime organizado avança na Amazônia e ameaça a preservação da floresta. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Uma pesquisa Genial Quest divulgada na manhã de hoje mostra um empate técnico entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno das eleições presidenciais. Mais de 2.000 pessoas foram ouvidas entre os dias 8 e 11 de maio. Na pesquisa divulgada nesta quarta-feira, Lula voltou a ficar à frente de Flávio numericamente. O petista alcançou 42% das intenções de voto contra 41% de Flávio, em um possível segundo turno. No mês passado, era o senador quem liderava. Para o diretor da Quest, Felipe Nunes, o terceiro mês consecutivo de empate técnico sugere um cenário bastante competitivo. Mas a pesquisa também trouxe um número interessante. 14% responderam que vão votar em branco, nulo ou não vão votar. O governo petista se movimenta para melhorar a imagem após um avanço considerável de Flávio Bolsonaro. A esquerda voltou a falar sobre projetos do fim da escala 6x1 e agora conta com mais uma novidade: a isenção de impostos federais para compras internacionais de até $50 ou cerca de R$250. A pesquisa Quest mostrou que a desaprovação do presidente Lula caiu, saindo de 52% para 49%, e que o índice de aprovação cresceu de 43% para 46%. Mais de 2.000 pessoas foram entrevistadas e o intervalo de confiança é de 95%. Ontem o país foi surpreendido com a decisão de que as carnes brasileiras ficariam de fora da lista de importação do bloco europeu. Mas nesta quarta-feira, representantes do governo e da União Europeia iniciaram reuniões para discutir e tentar reverter essa decisão. Segundo informações divulgadas na imprensa, os produtores brasileiros já sabiam desse alerta desde 2023, mas as negociações ao longo desses anos não deram certo. Nos corredores de Brasília também cogitam uma retaliação de setores europeus ao acordo com o Mercosul. Em nota oficial, os Ministérios da Agricultura, Comércio Exterior e Relações Exteriores afirmaram que o governo brasileiro vai tomar todas as medidas para garantir o fluxo de vendas desses produtos para o mercado exterior. E o governo Lula zerou o imposto federal de importação sobre compras internacionais para produtos de até $50. Mas foi a própria gestão petista e o Congresso Nacional que aumentaram o imposto após voltar ao poder em 2023. Hoje, a medida é vista como populismo eleitoral. A medida começou a valer nesta quarta-feira, mas ainda há muita confusão sobre como vai funcionar. O que acontece é que o governo zerou a taxa de importação federal, que era de 20%, e agora o comprador vai pagar apenas o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é do governo estadual. Em São Paulo, por exemplo, a alíquota começa em 20%, mas pode chegar a 30% dependendo do produto. Desde a criação do imposto, o governo arrecadou bilhões de reais para ajudar nas contas públicas. Em 2024, foram quase 2,9 bilhões de reais. No ano passado, a arrecadação chegou a 5 bilhões de reais. Enquanto muitos brasileiros comemoram a decisão, empresários de todo o país já enxergam de outra maneira. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais criticou o fim da taxa das blusinhas e alertou que a medida pode impactar a indústria nacional e os empregos. Já a Confederação Nacional da Indústria afirmou também que o impacto será nas micro e pequenas empresas. O Pentágono revisou os números da guerra contra o Irã e afirmou que o conflito custou 29 bilhões de dólares. O custo da guerra contra o Irã aproxima-se de 29 bilhões de dólares, o equivalente a 142 bilhões de reais.
A quantia é cerca de 4 bilhões de dólares a mais do que o estimado há 2 semanas. O novo número foi revelado pelo Departamento de Defesa durante uma audiência no Capitólio, na qual o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o chefe do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane, prestavam depoimento sobre um pedido orçamentário de 1,5 trilhão de dólares para 2027. Na audiência, os congressistas pediram uma atualização do custo da guerra. Estamos apresentando um orçamento de 1,5 trilhão que reformulará o departamento e vai garantir que todos os combatentes do futuro tenham exatamente o que precisam. Discordo da afirmação de que as munições estão esgotadas. Isso não é verdade. Temos todas as munições necessárias para executar o que precisamos executar. E vamos garantir que as potencializemos ainda mais no futuro. O senador democrata Mark Kelly alertou no fim de semana que os estoques de mísseis Tomahawk, interceptadores Patriot e outros sistemas avançados haviam sido reduzidos. Foi a primeira audiência de Hegseth no Capitólio desde que a Casa Branca notificou formalmente o Congresso de que as hostilidades, iniciadas pelos Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro, haviam terminado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou em Pequim na manhã de hoje pelo horário de Brasília. Essa é a primeira vez que o republicano e Xi Jinping vão se reunir desde o início da guerra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou nesta quarta-feira a Pequim com um grupo de executivos e o objetivo de pedir ao colega Xi Jinping que abra o mercado chinês para as empresas americanas. O republicano viajou no avião Air Force One com Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX e homem mais rico do mundo. Também estão presentes Tim Cook, da Apple, Kelly Ortberg, da Boeing e Jensen Huang, do grupo americano de semicondutores NVIDIA, que se uniu ao grupo durante uma escala no Alasca. O avião pousou no Aeroporto Internacional de Pequim às 19h50 locais, após um longo voo procedente de Washington. Na quinta-feira, o presidente americano vai ser recebido às 10 horas locais, 23 horas desta quarta-feira em Brasília, no Palácio do Povo, na Praça da Paz Celestial. Na Romênia, onde participa como convidado de uma cúpula do grupo Bucareste 9, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu a Trump que inclua a guerra com a Rússia na pauta a ser discutida com Xi. Esperamos que a pressão sobre a Rússia, junto com negociações em diferentes formatos, ajude a trazer a paz. As sanções estão funcionando, nossas capacidades de longo alcance estão funcionando e toda a forma de pressão de sua parte está funcionando. Estamos em contato constante com nossos parceiros americanos. Somos gratos e esperamos que a questão de pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia seja levantada agora também, enquanto o presidente dos Estados Unidos está na China. De Moscou, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou a repórteres através de uma videoconferência que a Rússia renovou nesta quarta-feira suas duras exigências para encerrar o conflito, descartando um cessar-fogo ou negociações abrangentes com a Ucrânia, a menos que o país se retire da região oriental do Donbas. A declaração vem menos de uma semana depois de o presidente Vladimir Putin ter anunciado que o conflito, que já dura mais de 4 anos, estava caminhando para o fim, sem dar mais detalhes. Atualmente, a Rússia ocupa cerca de 1/5 da Ucrânia, toda a península da Crimeia, que anexou em 2014, a maior parte das regiões orientais de Donetsk e Luhansk, referidas em conjunto como Donbas, e amplas áreas das regiões meridionais de Zaporígia e Kherson. Moscou reivindica essas 5 regiões como suas, após referendos organizados às pressas e amplamente considerados ilegítimos pela comunidade internacional. Zelensky rejeita as exigências russas, o que para ele seria um equivalente a uma rendição. Hayley Wang, prefeita da cidade de Arcadia, na Califórnia, nos Estados Unidos, renunciou ao cargo após admitir ser uma agente da China. A cidade fica no subúrbio de Los Angeles e tem uma das maiores proporções de moradores de origem asiática no país. Em 2022, ela foi acusada de promover propaganda favorável ao governo chinês sob direção e controle de autoridades da China. As investigações encontraram uma troca de mensagens entre ela e uma pessoa do governo chinês. E em uma das respostas, ela disse "Obrigado, líder". A acusação também prevê pena de até 10 anos de prisão federal e multa fixada em $25 mil. E Donald Trump chamou a atenção por conta de uma publicação nas redes sociais. Ele publicou um mapa da América do Sul com a Venezuela sendo representada por uma bandeira dos Estados Unidos e com um texto dizendo que o país é o 51º estado norte-americano.
Segundo um correspondente do canal Fox News, o republicano estaria considerando seriamente a possibilidade da Venezuela se tornar parte dos Estados Unidos. E as importações de gás russo pela União Europeia registraram o maior nível desde o início da guerra. O país ainda é o segundo maior fornecedor de GNL para o continente, mesmo em meio às sanções impostas pelo bloco europeu. O gás natural liquefeito russo importado pela União Europeia atingiu um nível recorde no primeiro trimestre desde 2022, ano em que começou a guerra na Ucrânia. Os dados são de um estudo do Centro de Pesquisas Institute for Energy Economics and Financial Analysis, o IEEFA, publicado nesta quarta-feira. O documento destaca a dependência do continente europeu do gás russo no momento em que o conflito no Oriente Médio afeta o abastecimento mundial de hidrocarbonetos. Impulsionadas por França, Espanha e Bélgica, as importações de GNL russo por parte da União Europeia aumentaram 16% no primeiro trimestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano anterior. As importações alcançaram 6 bilhões e 900 milhões de metros cúbicos entre janeiro e março, o nível mais elevado desde 2022. A tendência continuou em abril, quando as importações europeias de GNL russo voltaram a crescer 17% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Desde a invasão russa da Ucrânia em 2022, a Europa, em busca de diversificação, ampliou as importações de GNL para reduzir a dependência histórica do gás russo transportado por gasodutos. A Rússia ainda é o segundo maior fornecedor de GNL para o bloco. O governo russo testou nesta semana um novo míssil de longo alcance capaz de transportar ogivas nucleares. Moscou anunciou nesta terça-feira que fez o teste final de seu míssil balístico intercontinental Sarmat, que tem capacidade nuclear. O teste ocorre meses após o término do último tratado com os Estados Unidos, que limitava seus arsenais atômicos. O fim do novo START, em fevereiro, liberou formalmente as duas maiores potências nucleares do mundo de uma série de restrições. O rendimento total da ogiva é mais de 4 vezes maior do que o de qualquer equivalente ocidental existente, incluindo as mais poderosas. Embora Moscou e Washington tenham concordado em restabelecer o diálogo militar de alto nível logo após a expiração do novo START, não houve sinais imediatos de renovação ou prorrogação do tratado. O presidente americano Donald Trump pressionou repetidamente por um novo tratado que inclua a China, cujo arsenal está crescendo, mas Pequim rejeitou publicamente a pressão. O míssil pode viajar não apenas em uma trajetória balística, mas também em uma suborbital, o que, em terceiro lugar, possibilita atingir um alcance de mais de 35 mil quilômetros, ao mesmo tempo que melhora em 2 vezes as características de precisão. O Sarmat, referido como Satan-2, na designação da OTAN, é o primeiro míssil balístico intercontinental produzido na Rússia pós-soviética a ser classificado como super pesado. E a Argentina registrou novos protestos contra os cortes nas universidades públicas. Professores e estudantes universitários argentinos protestaram contra os cortes orçamentários na educação superior. Também exigiram a aplicação de uma lei de financiamento enquanto o governo do presidente do país, Javier Milei, anuncia novos ajustes no setor. A Marcha Federal Universitária, quarta desde que Milei assumiu em dezembro de 2023, ocorre após a publicação na segunda-feira de uma modificação do orçamento com novos cortes nas áreas de educação e saúde. Os universitários demandam a aplicação de uma lei que obriga o governo a garantir recursos para o sistema universitário e atualizá-los pela inflação. A legislação foi aprovada pelo Congresso, mas o presidente argentino a vetou por considerar que a proposta contraria sua política de equilíbrio fiscal. Com manifestações em diferentes pontos do país, a marcha se concentrou na Praça de Maio, em frente à sede da presidência. Sindicatos de professores denunciaram que nos últimos anos os salários foram reduzidos em 40% e centenas de docentes deixaram seus cargos. A Argentina teve uma queda da arrecadação fiscal, atribuída por analistas à diminuição do consumo, que o governo busca compensar com novos cortes de 2,5 bilhões de pesos em educação, saúde, subsídio e outras áreas.
E no próximo bloco, homem é morto durante relação íntima em carro no Distrito Federal. E menino de 11 anos é encontrado morto em casa com sinais de tortura em São Paulo. Um homem morreu após ser esfaqueado pelas costas enquanto fazia sexo com uma mulher em um carro em Taguatingaçu, no Distrito Federal. 2 pessoas envolvidas no crime foram presas. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima é atacada por um dos criminosos. A vítima foi identificada como Jones Madureira de Jesus, de 35 anos. Ele foi encontrado embaixo de um caminhão no local do crime. João Vitor Mendes, de 26 anos, e Maria Elane da Silva, de 28, foram presos suspeitos do crime. Eles vão responder por latrocínio, roubo seguido de morte, já que foram encontrados com o veículo da vítima. Durante o depoimento, João Vitor Mendes disse que agiu para defender a esposa, Maria Elane, que é garota de programa. A vítima era vendedor. Uma loja de colchões da cidade publicou uma nota de pesar pela morte do ex-colaborador. Ele tinha passagem por roubo majorado, crime de subtração de bens mediante violência. Um menino de 11 anos foi encontrado morto com sinais de tortura dentro de casa no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. O pai, Chris Douglas, foi preso e disse que mantinha o filho acorrentado para impedir fuga. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram chamados para atender a uma ocorrência de óbito infantil com suspeita de maus-tratos. Uma médica do SAMU constatou a morte de Kratos Douglas no local e apontou diversos sinais de agressão pelo corpo da criança. O boletim aponta ainda que a residência tinha sistemas de monitoramento interno com câmeras de segurança. Diversos objetos, como aparelhos celulares, computadores e tablets, foram apreendidos e vão passar por perícia. Em depoimento, o pai da criança, Chris Douglas, admitiu que mantinha o filho acorrentado dentro da residência, preso ao pé da cama, alegando que o objetivo era impedir que o menino fugisse de casa. A madrasta e a avó paterna também confirmaram o uso de correntes e relataram que a criança já apresentava lesões nas pernas e estava debilitada antes de morrer. Chris Douglas foi preso em flagrante por tortura qualificada e a polícia pediu a conversão para prisão preventiva. A Defesa Civil e as autoridades de São Paulo liberaram 86 imóveis que ficam próximos ao local da explosão de uma obra da Sabesp para o retorno das famílias. 5 casas seguem completamente interditadas. O tenente Maxwell Souza, da Defesa Civil, afirmou que algumas residências serão demolidas e reconstruídas por conta do atual estado. Nesta quarta, subiu para 232 o número de famílias afetadas pela explosão. Todas elas vão receber uma ajuda de R$5 mil. E a seguir, o crime organizado avança na Amazônia e atinge 67% dos municípios. E o avanço científico do Brasil no combate à dengue. Um relatório divulgado nesta semana alerta que a expansão do crime organizado trouxe crise ambiental e de segurança para a Amazônia. Segundo o estudo, facções ligadas ao narcotráfico e à mineração ilegal seguem atuando na região e em pelo menos 67% dos municípios cobertos pela floresta. O crime organizado é uma ameaça cada vez maior para salvar a Amazônia. Foi o que concluiu a ONG International Crisis Group em um relatório que revela como a infiltração de grupos criminosos em áreas protegidas alimenta a violência e dificulta a preservação ambiental da maior floresta tropical do planeta. O documento destaca que a busca por novas rotas para o narcotráfico e por jazidas de mineração ilegal impulsiona quadrilhas do Brasil, da Colômbia e de outros países da bacia amazônica a estender seus tentáculos por grandes extensões do ecossistema, com efeitos devastadores para a natureza. A ONG acrescentou que o que antes era principalmente um desafio de conservação se transformou em uma crise de governança e segurança. A partir de dados do coletivo jornalísticos Amazon Underworld, o relatório aponta que quadrilhas operam em pelo menos 67% dos municípios amazônicos, de Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Os autores do estudo ressaltam a dificuldade de governos em cooperar, enquanto os grupos criminosos operam de maneira transnacional, citando o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, por exemplo. A Amazônia se estende por 9 países sul-americanos
embora a maior parte dela, cerca de 60%, esteja em território brasileiro. O bioma, de 6,7 milhões de quilômetros quadrados, é central na luta contra as mudanças climáticas. Uma cidade no interior da Argentina que viveu o surto de hantavírus está em alerta após a propagação do vírus. Uma mulher perdeu o pai e 2 irmãs para a doença em menos de um mês. No verão de 2019, um surto de hantavírus devastou esta pequena cidade na Patagônia, Argentina. 8 anos depois, infecções em um navio de cruzeiro que partiu da Argentina voltaram a chamar a atenção para Epuyén, onde o vírus causou 34 casos e 11 mortes entre dezembro de 2018 e março de 2019. Maylén Vale perdeu o pai e 2 irmãs para a doença em menos de um mês. Sabemos bem que o vírus existiu e que as precauções necessárias não foram tomadas, certo? A história poderia ter sido diferente se tivessem cuidado da gente desde o início. O hantavírus andino é transmitido pelo contato com a urina, fezes ou saliva de roedores infectados. Na região onde o vírus é endêmico, as pessoas sabem que precisam ventilar os galpões e limpá-los com água sanitária para se proteger da infecção. Mas ninguém esperava a transmissão pessoa para pessoa. Era uma festa de aniversário de 15 anos a qual meu pai compareceu. E bem, a pessoa que tinha o vírus hantavírus estava sentada na mesma mesa que ele. E bem, naquela mesa houve várias infecções e mortes. O velório de Aldo Vale foi outra fonte de transmissão. Dias depois, suas filhas adoeceram e também morreram. À dor da perda somou-se o estigma. Victor Dias também sofreu com isso. Ele foi quem compareceu à festa sem saber que estava doente. Então chegou um momento em que eu não conseguia mais ficar de pé e começaram a aparecer manchas no meu corpo, manchas roxas. Quando cheguei ao hospital regional de alta complexidade, tinha aqui no peito, na testa, e me levaram direto para a UTI. E naquele mesmo dia perdi o controle, perdi a consciência. Mas depois de 2 dias comecei a reagir. E essa foi minha salvação, consegui superar o hantavírus. E assim que foi minha salvação que lo logré passar. Dias é considerado o paciente zero, um rótulo que sua família rejeita por considerá-lo estigmatizante. Porque você é de Epuyén, porque você é o caso zero, porque você é filha. Ninguém quer ficar doente, muito menos infectar outras pessoas, muito menos perder uma mãe ou um irmão, perder tudo o que já perdemos. Isabel também adoeceu. Pouco depois, sua mãe foi infectada. Ela foi a paciente 6 das 11 pessoas que morreram. Epidemiologistas afirmam que naquela época, muito pouco se sabia sobre a doença. A transmissão de pessoa para pessoa havia sido descoberta em 1996, na cidade vizinha de El Bolsón, e foi confirmada em Epuyén. Foi a partir desses casos que se implementou uma mudança na resposta epidemiológica. Agora, sempre que ocorre um caso de hantavírus andino, indica-se ou recomenda-se o isolamento por 45 dias dos contatos das pessoas que testaram positivo. O que ainda não conseguimos determinar é o que faz com que algumas pessoas infectem outras ou não. Temos muito poucos casos por ano. Como eu disse, temos de 2 a 4 casos por ano aqui em Rio Negro, e além disso, a transmissão de pessoa para pessoa é rara, ou seja, não é norma. Portanto, há muito poucas oportunidades para estudar essa doença. 8 anos depois, Epuyén ainda carrega a memória daquele surto que mudou para sempre a vida de seus habitantes. Uma memória reforçada pela situação atual do cruzeiro MV Rondios. Cientistas brasileiros trabalham em um mosquito antidengue como solução para a doença no país. 6 milhões de pessoas já foram protegidas em todo o território nacional. Nesta sala são criados os mosquitos antidengue. Uma aposta que se mostrou eficaz contra a doença, mas que revela limites para se expandir no Brasil. O método cujos segredos são guardados a 7 chaves é desenvolvido em uma biofábrica em Curitiba, onde funciona o maior criadouro de volbitos do mundo. É assim que os especialistas chamam os Aedes aegypti inoculados com a Wolbachia, uma bactéria que os impede de desenvolver o vírus da dengue. Os volbitos são liberados em áreas urbanas, onde em questão de meses substituem por transmissão geracional os mosquitos que transmitem a dengue. É um método natural, autossustentável, porque a gente faz a implementação e não precisa mais voltar, e é seguro, porque a Wolbachia não passa
para as pessoas, não vai causar doença para a pessoa, não vai causar nenhum problema para o meio ambiente e nem para outros animais. Luciano Moreira começou a testar a técnica em 2011 e foi reconhecido no ano passado entre os 10 cientistas de maior destaque do mundo pela revista Nature e, neste ano, entre as 100 pessoas mais influentes da revista Time. A gente pode reduzir muito a incidência, mas precisa continuar trazendo, né, outras estratégias para que em conjunto realmente tenha um efeito desejado. Embora o método funcione em 15 países, em nenhum protegeu tantas pessoas como no Brasil, com um total de 6 milhões. O país foi o mais afetado pela dengue em 2024, com mais de 6 mil mortes. Em 2 cidades onde há estudos científicos sobre o método, Niterói, no Rio de Janeiro, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foram registradas quedas de 89% e 63% nos casos de dengue, respectivamente. Antes de liberar qualquer mosquito, passamos cerca de 3 ou 4 meses apenas informando a população. Então são muitas palestras, muitos treinamentos, capacitações para que a população de fato entenda e aceite ali no final das contas aquilo acontecendo no seu território. Apesar do sucesso dos testes, os especialistas explicam que a técnica demora alguns anos para mostrar resultados e avisam que não é uma fórmula mágica, mas sim uma estratégia complementar a outras como a vacina. O Japão enfrenta uma situação adversa. 14 mil ursos foram sacrificados até o final de março. O país enfrenta uma onda de ataques dos animais contra os seres humanos. Dados preliminares do governo japonês apontam para mais de 14 mil ursos sacrificados no país durante o ano fiscal que terminou em março. O número é recorde e ocorre em meio a uma onda de ataques mortais dos animais contra seres humanos. As agressões de ursos provocaram 13 mortes no arquipélago asiático no ano passado, mais do que o dobro do recorde histórico anterior. Desde o início de 2026, um ataque fatal foi confirmado e as autoridades suspeitam que outras 2 mortes podem estar vinculadas a estes animais. O número de ursos capturados e posteriormente sacrificados quase triplicou na comparação com o ano anterior, chegando a 14.601, o que representa uma média de 40 por dia. O dado também é um recorde histórico que supera amplamente o máximo anterior, que foi de pouco mais de 9 mil durante o ano fiscal de 2023. Os dados são do Ministério do Meio Ambiente e foram publicados na segunda-feira. Hoje tem Copa do Brasil. O Juventude recebe o São Paulo lá no Sul. E o tricolor venceu a primeira partida por 1-0 e joga pelo empate para avançar à próxima fase. A partida começou às 7 horas e agora há pouco, às 7h30, começou Coritiba e Santos no estádio Couto Pereira. Quem vencer fica com a vaga, já que a primeira partida terminou em 0-0. Amanhã a gente mostra todos os resultados. O Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!